Vamos ver então a parte 2? 6. Qual era a relação do reino franco-germânico com a igreja cristã romana, né? Era uma aliança de interdependência. Lembra que o rei era justificado pelo poder da igreja. Então, se ele é rei, foi pela vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, a gente não pode questionar a vontade dele, tá bom? E a igreja precisava da coroa para poder se alimentar, para poder ter investimentos, para poder ter terra e esse tipo de coisa, né? Então, era uma relação de interdependência. Quem foi Carlos Magno e como ele assumiu a coroa do reino franco-germânico? Esse, quem vai lembrar das nossas aulas, vai lembrar do Pepino, na verdade, Dona Ágata, Dona Lorena, que a Lorena, né, ficou mais empolgada com o Pepino, né? Por quê? Porque o Carlos Magno, ele era filho do Pepino o Breve, né? Então, ele assumiu o trono por descendência. Então, como ele era filho, ele assumiu o trono, né, do reino franco-germânico. Certo? Então, pode colocar aí. Rei franco-germânico, vírgula, filho de Pepino, vírgula, o Breve, ponto e vírgula, assumiu o trono como sucessor de seu pai. Ou seja, ele assumiu por hereditariedade. Tá bom? 8. A história de como Carlos Magno assumiu a coroa do reino franco-germânico revela que o poder dos reis franco-germânicos estava nas mãos de seus oficiais do que neles próprios. Aí vocês podem colocar assim, aí, tá bom? Sim, vírgula. Porque ele era filho de Pepino, vírgula, o Breve, vírgula, que de oficial do rei, vírgula, foi consagrado pelo Papa como, abre aspas, rei pela graça de Deus, vírgula, rei pela graça de Deus, vírgula, dando início ao Sacro Império. Dando início ao Sacro Império. Ponto. Mesma linha. Com o mesmo tipo de suporte, vírgula, Carlos Magno assumiu a coroa. Então, foi aquilo que eu expliquei na questão anterior, da interdependência, né? Na 6, isso. Então, gente, eles legitimavam o seu poder através da imagem da igreja, tá bom? Vamos ver. Como funcionava a divisão de administração de terras do Império Franco-Germânico? Então, lembra que nesse período aqui, ó, antes das invasões e tudo mais, né? Tava aqui os caras, defenderam dos hunos, só que aí a administração do Império Romano não tava legal, então os germânicos falaram, quer saber? Vou conquistar tudinho. E sei lá, não é verdade? Aí eles dividiram o reino em várias partezinhas. Sendo que aqui no centro, quem fica, meus amores, é o rei, né? Por quê? Por uma questão de proteção. Se alguém quiser invadir aquele local, tirar o rei, matar o rei, essas coisas, eles iam ter que passar por tudo isso daqui para conseguir chegar no rei, tá bom? Então, eles eram divididos em vários lotes e o rei escolhia um administrador para poder trabalhar naquela região, né? Que aí a gente vai começar os chamados feudos e tudo mais, né? Então, vamos lá.
Vou ditar. Era dividida em partes menores, vírgula, com administradores escolhidos pelo rei. Com administradores escolhidos pelo rei. Ponto e vírgula. Essas partes eram as marcas, vírgula, ducados e condados. Lembra que marcas, marquês, ducados de duque, condados de conde. Que aí começou a surgir a nobreza, né? 10. Como a divisão e a administração contribuíram para a formação do sistema feudal? Foi o que a gente falou, né? As terras eram divididas apenas entre os nobres. Então aqui, né? Deixa eu fazer a divisão de novo aqui. Aqui tá divididinho, tá bom? Então o rei vai escolher um administrador para esse aqui, para esse aqui e para esse aqui. Esse cara aqui, que é nobre, lembra que terra só ia para a nobreza, tá bom? Uma pessoa plebeia jamais teria uma terra, tá bom? Quem tinha era a nobreza. Então esse cara aqui estava vendo que esse espaço era muito grande para ele administrar sozinho. Então falou assim, vem aqui meu primo de 5º grau, sei lá. Eu vou te dar esse pedacinho aqui, aí você administra pra mim, tá bom? Tá bom. Eu vou te dar esse outro pedacinho aqui, ô primo de 7º grau, e você administra aqui também. Aqui. Geralmente era uma divisão entre famílias, pessoas com quem as filhas se casavam e esse tipo de coisa, né? Então eles davam essas terras para ajudar na administração, tá bom? Então vamos ver. Vou ditar para vocês, tá? Na medida em que o poder conferido aos nobres administradores dos feudos era cada vez mais concentrado neles mesmos, na medida em que o poder conferido aos nobres, administradores dos feudos, era cada vez mais concentrado neles mesmos e menos no rei, vírgula, o que fortaleceu o surgimento posterior do feudalismo. Lembra que a gente falou do vassalo e do sucerano? Então, esse cara aqui, que era o dono da terra, dava para esse primo, dava para esse cara aqui, que ele gostava, dava para o cunhado dele, dava para sei lá quem. Então, quando ele distribuía essas terras, esse cara aqui vai ser vassalo desse aqui, não do rei. Ele precisa obedecer muito obedientemente ao seu sucerano. Esse cara é sucerano do rei, mas esse aqui é sucerano dele. Entenderam? Então a gente vai ver que o poder não estava concentrado. Porque se esse sucerano aqui, cada feudo vai ter um exército, tá bom? Para proteger fronteiras e esse tipo de coisa, né? Cada feudo vai ter seu próprio exército. Se eu começo a me aliar com esse outro cara aqui, e falar, vamos tirar esse rei do poder, o que você acha dessa ideia? Pode ser que eles conseguissem, tá bom? Porque pegava todo o exército daqui e invadia aqui. Não era uma coisa que acontecia todo dia, na verdade. Geralmente essas pessoas eram homens de confiança do rei e tudo mais. Mas pode acontecer sim, tá bom? Então, o sucerano nem sempre vai ser o rei, né? Nem sempre vai ser o rei. Pode ser uma pessoa que seja vassalo do próprio rei.
e ele se torna um sucerano, tá bom? Vamos ver. 11. Depois da morte de Carlos Magno, o sistema feudal se fortaleceu com nobres que passaram a administração das terras que haviam recebido dos reis para outros nobres. Que relação existia entre o nobre que doava a terra e o nobre que recebia? Como a gente falou, de sucerania e vassalagem, né? 12. Como as novelas de cavalaria explicitam os termos da relação que você assinalou no exercício anterior? Então, gente, é coisas da cultura mesmo, né? A Lorena que gosta bastante, né, de coisas medievais. Então, vai falar muito de cavalheiro, que é fiel ao seu senhor, não é verdade? A gente vai ver, né, o da Tábua Redonda lá, até o filme lá que eu pedi pra vocês assistirem, o Monty Python. A gente vai ver umas coisas mais engraçadas, né, nesse filme. Mas é muito retratado isso. Tem um filme muito triste também que fala disso, que o cara se apaixonou pela mulher do senhor dele, e aí, só que eles eram meio que melhor amigo, é uma triste esse filme aí, mas eu não lembro o nome dele. Mas então a gente vai ver muito isso, essa relação de cavaleiro para o seu senhor, né? Para o seu sucerano, a gente vai ver muita fidelidade entre eles. Então, a maior parte do que a gente for ver da cultura pop vai ser essa relação de cavaleiro e com o seu nobre, de fidelidade, né? Ele precisava ser honrado, né? Defender os mais fracos e esse tipo de coisa. Aí vocês podem colocar esse porque é mais tranquilo, né? Porque sobre cultura pop vocês podem responder melhor do que eu. Não tem nada, não vai dar. Vou ter que fazer uma parte 3. 13. Como os senhores feudais dividiam suas propriedades para a produção de economia? Gente, eu vou fazer a correção aí, depois eu comprimo tudo numa explicação só, porque senão não vai dar. Vamos lá. Um feudo era dividido, vírgula, normalmente, vírgula, entre 3 partes. Um feudo era dividido normalmente entre 3 partes. Manso senhorial, vírgula, manso servil e manso comum. 14. Por que podemos dizer que entre os senhores feudais e os servos que trabalhavam para eles existiam o que é chamado de colonato? Aí pode escrever aí, ó. Porque, gente, se não couber no livro, faz no caderno, tá bom? Sem problema. Porque era um sistema em que os servos prestavam serviços ao senhor, vírgula, dono da terra, vírgula, pelo direito a viver na terra e a ter proteção. 15. Além dos nobres, chamados também de senhores feudais, que outros estamentos detinham muito poder na Idade Média? O clero, né, que representava a igreja. Lembra que a igreja justificava tudo e tudo mais. Qual foi a importância Qual foi a importância do grande cisma para a constituição da Igreja Católica Romana? Foi importante na medida em que no grande cisma de 1054, a Igreja Romana Oriental se tornou igreja cristã ortodoxa grega, vírgula, e a Igreja Romana Ocidental se tornou Igreja Católica Apostólica Romana, vírgula, diferente daquela.
Senhor. 17. Por que podemos dizer que as cruzadas de alguma forma uniram a Igreja Católica e a Igreja Cristã Ortodoxa? Pode colocar aí. Pelo interesse em comum de lutar por uma, entre aspas, grande causa, fecha aspas, em nome da cristandade. Gente, só esse final pra gente complementar. Lembra que o islamismo estava crescendo bastante, aí eles queriam lutar contra, foi isso, tá bom? A grande causa seria o fim desse islamismo aí e ter a cristandade mais fortalecida, tá bom? Meus amores, um beijo e até a próxima!